pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de português e hoje nós vamos falar sobre HQ. É isso mesmo, histórias em quadrinhos, né? Vocês estão com certeza já viram alguma história em quadrinho, principalmente da Turma da Mônica, que é comum, popular entre as crianças, mas existem vários outros tipos de história em quadrinhos, inclusive para adultos. Existem pessoas aí que são viciadas em histórias em quadrinhos, tem edições inéditas, por exemplo, de heróis, né? A gente é acostumado a ver os filmes aí dos Vingadores, Liga da Justiça, mas tudo isso começou no HQ, nas histórias em quadrinhos, tá? Para depois ser passado em filme, transformado em filme. Então, uma história em quadrinho, ela é uma narrativa como se a gente estivesse escrevendo uma história. Ela vai ter uma introdução, um início da história, onde se apresentam os personagens, o local onde aquela história vai acontecer, o início, né? Depois ela vai ter um conflito, um problema que precisa ser resolvido ali, algum momento de tensão que acontece ali para eles resolverem. Vai ter um clímax, que é aquele momento em que você, e agora? O que vai acontecer? O que será que vai acontecer? É o ponto alto da história e o desfecho, que é quando essa história vai ser resolvida. A diferença é que na narrativa a gente vai usar apenas recursos de escrita, né? Tudo isso tem que ser bolado, pensado apenas em forma textual, escrita. Já na história em quadrinho, além da parte escrita, a gente pode também recorrer a outros recursos de imagem. Então, eu vou fazer um quadrinho para cada cena da minha história. Nesse quadrinho, eu posso colocar expressões faciais nesse personagem. Eu vou colocar a fala desse personagem dentro de um balãozinho de fala, onde fica mais fácil para eu entender ali quem está falando, quem não está. Não precisa o narrador ficar indicando, falou o Cascão, falou o Cebolinha. Não precisa, porque eu já estou vendo que o balãozinho tá com a setinha indicada para cada um, né? Esse balão pode indicar quando eles estão gritando, quando eles estão cochichando, quando eles estão só pensando. É bem legal. E muito pouquinho entre o narrador. A fala do narrador fica sempre ali em cima ou embaixo, né, num retângulozinho. Às vezes o narrador ali entra. Na Turma da Mônica é bem difícil ter narrador. Outras histórias já tem bastante. Cada quadrinho às vezes tem uma falinha ali do narrador. Depende da intenção de quem escreveu a história, né? Então, olha quantos recursos. Eu tenho os recursos da onomatopeia, que é quando eu represento em som, represento um som através de uma palavra. Então, lá quando a Mônica tá batendo no Cebolinha, no Cascão, com o coelhinho dela, né? A gente lê soque, tum, pof. Esses barulhos são onomatopeias, porque não tem como escrever um barulho. Então, a gente cria uma palavra para se referir a esse barulho. Se o telefone toca, faz trim, né? O telefone faz esse barulho de verdade, trim. A gente não sabe, porque não tem como representar um barulho. Mas, para isso foi criada a onomatopeia trim para representar esse barulho. Se a campainha tocar, o que a gente lê? Ding-dong, né? É exatamente esse barulho? O barulho é o barulho, mas a gente criou uma palavra para representar esse barulho, tá? E tudo isso são onomatopeias. Às vezes, até um risquinho mostrando que ele está correndo, um suorzinho caindo, tudo isso ajuda as histórias em quadrinhos a passar para nós, leitores, toda aquela situação do momento, como que o personagem está se sentindo, se ele estava assustado, se ele estava cansado, feliz, triste, tudo isso a gente tem, além do texto, as imagens ali para favorecer, tá bom? Então agora eu vou colocar um videozinho curto, resumindo bem aí tudo isso que eu falei e até mais detalhado, tá bom? E seguinte, a leitura de hoje do livro, o texto que nós vamos estudar no livro, ele é um texto de mitologia grega. O que é isso, professora? É uma lenda antiga dos povos gregos, né? Que foi transformada em história em quadrinho, tá? Como a leitura era comprida, eu gravei a leitura separado e coloquei na leitura inicial da comanda. Então, se você tem costume de pular a leitura do dia para ir direto para as lições, hoje você não pode. Para você responder as perguntas, você vai voltar lá na comanda, lá na leitura,
clica lá que eu gravei a leitura todinha do texto de hoje para que vocês possam responder as perguntas de interpretação de texto que vem na aula de hoje, tá? Então, ó, se você não fez a leitura inicial hoje, já pausa aqui agora, volta lá, faz a leitura. Depois volta aqui de onde a gente parou, vê o vídeo sobre HQs e aí já vamos para as perguntas de hoje. São 4 páginas para responder aí as perguntinhas de hoje, tá bom? O livro de hoje que nós vamos usar é o Vem Voar, tá? Não é aqueles novos que vocês ganharam, é o Vem Voar mesmo, tá bom? Então, não pulem, tá bom? Para que vocês possam fazer tudo certinho. Combinado? Aí a gente vai responder 4 páginas aí de perguntas de interpretação de texto dessa história. A historinha é Arion e os Golfinhos, tá bom? Então, não perca a leitura de hoje, não perca os vídeos, acompanhe certinho. Combinado? Isso aqui, olha. Quem já não viu ou não leu uma história com esse personagem aqui, ó? Bom, ele é um gato muito folgado e gordo. Ele também é bem engraçado. É isso mesmo. Esse é o Garfield. Ou quem já não viu os super-heróis como o Capitão América, o Thor, o Hulk e tantos outros? E essa famosa turminha aqui que possui uma baixinha gorduche muito brava, uma amiga comilona, um garotinho que tem problema com banho, um outro com dislexia que troca o R pelo L, vocês já sabem quem é? Claro que sim, né? É a Turma da Mônica, obra de Maurício Souza. E você, sabe que tipo de textos são esses? Isso mesmo, são as histórias em quadrinhos. Mas, espera aí, como fazer uma história em quadrinhos? Quais são as características desse gênero textual? História em quadrinhos, ou HQ como a gente fala, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência normalmente na horizontal, ok? Essas histórias, elas possuem os fundamentos básicos das narrativas: enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. E, no geral, elas apresentam linguagem verbal e a linguagem não verbal. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual com o intuito de trazer o leitor, para dentro da história contada. Para comunicar as falas dos personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos, e o formato desses balões também transmite intenções distintas. Então, por exemplo, balões com as linhas contínuas, eles sugerem uma fala num tom normal. Os balões com linhas tracejadas indicam que a personagem está sussurrando. Os que apresentam contornos em forma de nuvens, eles apontam pensamentos. Já os balões com traços pontiagudos exibem gritos. E outro recurso bastante explorado são as onomatopeias, definidas como palavras que tentam reproduzir os sons. Então, exemplo, nós temos aí o cabrum, como som de trovão, não? Nós temos o bum, como som de uma explosão, e muitos outros. Também é bastante explorado o uso de letras, de tipos diferentes e sinais de pontuação, sempre buscando a interação com o leitor, ok? E os suportes mais usados para a publicação das histórias em quadrinhos são os jornais, as revistas e os gibis. Agora, uma curiosidade aqui para vocês. No Brasil, gente, a primeira revista em quadrinhos chamou-se O Tico-Tico e ela foi publicada em 1905 pelo periódico O Malho. Mas somente em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido com a publicação de A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. O gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia personagens inspirados na cultura nacional. Bom, pessoal, então nós vamos aqui para a página 134, atividade 1. Você leu uma história da mitologia grega contada em forma de HQ. Você gostou da história e da forma como ela foi contada? Então, aqui são todas respostas pessoais, tá? Se vocês quiserem, vocês podem responder a A e a B
em áudio ou em vídeo, tá bom? Que é que o espaço é pequenininho. A C não precisa responder, tá? Então, vocês vão me mandar. Você gostou da história, da forma como ela foi contada em história e quadrinho, né? E na B, que momento você achou mais interessante e por quê, tá? Vocês podem tanto escrever aqui no livro ou no caderno, ou mandar um áudio respondendo, aí vocês falam, ó, essa é a resposta da 1, né? Aí vocês e manda o áudio ou em vídeo, tá bom? A letra C não precisa fazer, tá? Número 2. Na HQ, tanto os personagens como o espaço em que a história se passa são apresentados textualmente e representados por desenhos, né? Essa é uma característica da HQ. Para a história fazer sentido, a gente tem que pensar tanto no texto quanto no desenho, né? Então, ó, em que locais a história se passa? Lendo a história, né? Vocês veem que a história se passa em mais de um local. Começa num lugar, depois ele viaja para outro, depois ele é jogado em outro lugar e volta para o primeiro lugar. Então, coloquem aí na A os locais onde essa história se passa. E quem são os personagens principais? Então, você não vai colocar todos os personagens. Você vai colocar na B o personagem principal. Aliás, os personagens principais. Aqueles que a história toda gira em torno deles, tá bom? Número 3. Uma narrativa é constituída basicamente de 4 momentos: introdução, conflito, clímax e desfecho. Leia as definições a seguir e ligue-as aos momentos correspondentes. Então, ó, só para resumir, a introdução é o início da história, onde tudo começa. O conflito, o próprio nome está dizendo, né? É um momento ali, um problema que acontece, que eles precisam resolver. O clímax é aquele momento de maior tensão, que você fala, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? E o desfecho é quando esse conflito é solucionado. Então, pelo que eu expliquei, vocês vão ler as alternativas aqui e ligar no correspondente correto, tá? Então, qual daqueles 4 ali, introdução, conflito, clímax e desfecho, se refere ao momento em que o conflito é solucionado? Vocês vão ligar. Qual deles se refere ao momento em que são apresentados o tempo e o espaço em que se passa as histórias e os personagens que acompanham, o começo de tudo? Vocês vão ligar. Qual deles se refere ao momento de maior tensão na história? E qual deles se refere ao momento em que surge uma situação que precisa ser resolvida pelos personagens, tá bom? Então, pelo que eu expliquei, vocês conseguem aqui ligar cada nomezinho ali ao seu significado. Agora nós vamos para a página 135, atividade 4. Retome a HQ para indicar qual é o quadrinho que melhor representa. Então, ó, vocês vão olhar nesses quadrinhos aqui, ó, qual deles representa a situação inicial da história, o início do conflito, o clímax e o desfecho, tá bom? Então, o quadrinho que representar a situação inicial da história, vocês colocam o número 1 nesses quadradinhos, tá? No quadradinho do que representa o início. O que representar o início do conflito, aí vocês colocam o número 2. O que representar o clímax, o número 3. E o desfecho, o número 4, tá? Então, leiam bem aqui os quadrinhos, prestem atenção para numerar da forma correta. Numere os quadrinhos de acordo com essas indicações, tá? Na atividade 5, volte à HQ e observe como o texto verbal aparece, a parte escrita, tá? Texto verbal, a parte escrita aparece. Onde aparecem as falas dos personagens? Quando os personagens falam, essa fala aparece só nos balões de fala ou também aparece ali naqueles retângulozinhos do texto? Observem isso, tá bom? E coloquem aqui. Letra B. Nessa HQ, além dos personagens, há um narrador. Como a fala dele é apresentada? Que recurso é utilizado para separá-la das falas dos personagens? Então, a fala do narrador está sempre nesses retângulozinhos embaixo do desenho, né? Isso a gente já percebeu, mas quando tem fala de personagem também nesse retângulo, como que a pessoa que fez optou por diferenciar?
Prestem atenção quando os personagens falam e essa fala está ali naquele retângulo embaixo do desenho, o que ele colocou para diferenciar a fala dos personagens da fala do narrador, tá bom? Página 136, atividade número 6. Observe os diferentes tipos de balão que costumam aparecer nas HQs. Use as palavras do quadro abaixo e escreva o que cada balão indica. Então, ó, quem é muito acostumado a ler história em quadrinhos, gibis, pode ser da Turma da Mônica, pode ser de heróis, não sei do que vocês estão acostumados a ler os gibis, percebe que existem alguns tipos de balões aí para indicar essas falas. O mais comum é o primeiro ali que tá verdinho, né? Verdinho claro. Mas também tem esses outros 3 tipos de balões. Então, vocês vão embaixo aí de cada desenho colocar o que cada um desses balões representam. Qual desses balões indica uma fala normal do personagem? Qual indica grito? Qual indica sussurro, falar baixinho? E qual indica o pensamento? Não é difícil, porque eu tenho certeza que vocês são muito acostumados aí em ler quadrinhos. Nós indicamos leituras de gibi semana passada, essa semana, então tenho certeza que vocês vão arrasar aqui nessa resposta. Letra B. Na que você leu, que tipos de balões aparecem? Então, dei uma olhadinha lá, se apareceu esses quatro, se apareceu só 3 desses, 2 desses, dê uma olhadinha, tá bom? Número 7. Vamos lá? Número 7. Observe o quadrinho ao lado que retrata a fúria do rei Periandro, ao saber o que aconteceu a Arion. Como essa fúria é representada? Então, prestem atenção não só no que está escrito, mas nas informações que o desenho nos mostra, tá bom? Como que ele foi desenhado, como que tá o balão de fala, como que ele está se expressando, né? Tudo isso conta aí para expressar que ele estava furioso, tá bom? Número 8. Observe outro quadrinho da história, prestando atenção no balão que aparece. O que esse balão com 3 pontas representa? Por que esse balão tem 3 pontinhas ao invés de uma só? O que vocês acham, tá? Não é difícil também. Letra B, agora na página 137. Em quais outros quadrinhos da HQ há esse mesmo tipo de balão? Então, vocês podem contar aí os balões e colocar, no balão no quadrinho tal. Aliás, vocês vão numerar os quadrinhos para poder responder aqui, tá? Aí vocês olham qual quadrinho que tem esse tipo de balão e coloca aqui o número dele para nós. A atividade de número 9. Observe o último quadrinho da HQ na página 133 e responda. O que representam as figuras ao redor de Arion em volta de Periandro? Então, vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos inverter. Isso. Então, lá na página 133, o último quadrinho, ó. Tá vendo? O que representam as figuras ao redor de Arion, ó. Tá vendo aqui? Eles todos estão envolvidos por quê? Certo? O que Arion está fazendo? Como que você chegou nessa conclusão? Então, presta atenção para responder, tá? Observe o rei Periandro, ó. É possível dizer que ele está feliz, irritado ou triste pela expressão do rosto dele, ó. Vou até aproximar, tá? Isso. Como que você chegou nessa conclusão? Tá bom? Letra D. Nas HQs é comum aparecer palavras que representam sons, chamadas onomatopeias. Que onomatopeia aparece nesse último quadrinho? Então, vamos lá, pausa para explicar o que é onomatopeia, tá bom? Onomatopeia é uma palavra que representa um som. Nesse último quadradinho, o cachorro tá fazendo assim, ó, au, né? Então, na verdade, o próprio latido do cachorro, o cachorro não late au, au. A gente inventou essa palavra para representar o latido dele.
Isso é uma onomatopeia, né? Por exemplo, quando a gente escreve trim para o telefone tocando, a gente também está inventando uma palavra para representar o som do telefone. Quando a gente... em gibi tem muito isso, porque às vezes para representar o som na nossa cabeça, eles colocam as onomatopeias. Por exemplo, quando a Mônica bate no Cebolinha, então vai estar escrito soque, tum, pof. Quando a gente bate em alguém, não faz esse barulho, mas a gente criou essas palavras para representar o barulho da batida. Deu para entender? Então, toda vez que isso acontece, é uma onomatopeia. Nesse último quadrinho, aparece, então, o cachorrinho uivando, né? Essa é a onomatopeia que aparece aqui. O que essa onomatopeia representa? Então, já falei para vocês, né? O barulhinho do uivo do cachorro, tá bom? Para encerrar, na 10, sobre as HQs, converse com um colega, não precisa conversar, né? Vocês vão também responder ou aqui, ou por áudio, ou por vídeo, tá? Vocês conhecem outras histórias em quadrinhos? Quais? Que tipo de publicação vocês encontram a HQ? Em que tipo de publicação? E onde essa publicação pode ser encontrada? Então, vocês leem esses gibis na internet, ou vocês compram esses gibis, como que funciona aí para vocês, tá? E para qual público as histórias em quadrinhos são destinadas? Será que é só para criança ou tem HQs para adultos? O que vocês sabem sobre isso, tá? Podem escrever aqui no livro, ou mandar um áudio, ou gravar um vídeo, tá bom? Para terminar, as histórias em quadrinhos ou HQ é um texto que combina linguagem verbal e imagens para contar uma história com começo, meio e fim. As falas e os pensamentos dos personagens são indicados com balões. Em algumas HQs, às vezes aparece um narrador. As falas dos narradores são geralmente apresentadas em quadros sem pontas, localizados acima ou abaixo dos quadrinhos que acompanham. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula sobre o gênero HQ. Eu ainda encontro vocês na aula de matemática de hoje, tá bom? Hoje o dia todinho aqui com a professora Aline. Beijinhos, até mais!